É o entendimento e o estudo da própria marginalidade que criam possibilidade de devir como um novo sujeito. É preciso criar novos papéis, fora dessa ordem colonial. Grada Quilomba. Olá, meu nome é Camila Andrade de Souza, eu sou filha e neta de imigrantes nordestinos que migraram dos interiores da Bahia para São Paulo, fugindo da miséria, fugindo da pobreza que viviam nas cidades que eles viviam lá na Bahia, à procura de progresso na cidade grande. E eles vieram para São Paulo, para as periferias, e foi na periferia da zona noroeste de São Paulo, no Jardim Pirituba, que eu nasci, cresci, me criei, onde eu moro até hoje. Pouco eu sei das histórias dos meus ancestrais, das minhas ancestrais, e por isso eu estou na busca por essas histórias. Isso é um sintoma do apagamento da população negra e indígena brasileira, e por isso eu invisto nessa reconstrução dessa história. Eu estou aqui, viva. Sou uma mulher afropindorâmica, brasileira, negra indígena, ameríndia, amefricana, afrolatina que fala português. Pouco sei de onde vim, mas sigo caminhando para frente enquanto olho para trás. Sinto cada vez mais as minhas raízes se afundando em busca desse passado borrado, dessas histórias que não me contaram nos livros de história. Nessa busca, eu aprendi com uma mulher indígena que o passado é tudo aquilo que a gente consegue ver e que o futuro é só um fardo que carregamos em nossas costas, que não podemos enxergar e que só nos causa ansiedade. Eu quero olhar para esse passado. Ele está no meu corpo. Em 2019 eu criei um projeto solo autoral chamado Êxodo Odoxê. Um projeto que vai, a partir da pesquisa sobre a minha ancestralidade negra e indígena, refletir um pouco sobre as migrações nordestinas que aconteceram aqui, sobre as condições dos povos negros e indígenas no país e sobre a colonização e os efeitos da colonização que a gente sente até hoje nos nossos corpos negros e indígenas. Esse nome, Êxodo Odoxê, vem desse meu mergulho nas travessias da minha família. Nessa minha vontade, nesse meu desejo de reconstruir essas travessias para compreender a história, para que eu possa me compreender também como uma mulher negra e indígena e possa criar, a partir disso, um devir como uma nova sujeita, como disse a Grada Quilomba. Com essa pesquisa, Êxodo Odoxê, eu produzi várias performances e estou num processo de criação de um espetáculo solo que vai partir dessa pesquisa. Eu tive a felicidade e a sorte de ser convidada para alguns eventos internacionais para apresentar essas performances, na Argentina, na Bolívia, e nesses eventos eu conheci outras mulheres que estão nessa mesma busca de estudar, investigar suas ancestralidades, negras e indígenas principalmente, para a partir delas fazer processos criativos em performance, dança, em música e em teatro também. E eu percebi que eu e essas mulheres, com as nossas pesquisas, nós juntas fazemos parte de um movimento de várias mulheres negras e indígenas que estão performando a sua ancestralidade em arte. E é sobre isso que eu vou falar nessa aula, sobre esse movimento, e eu vou falar sobre algumas mulheres que estão nesse mesmo movimento que eu. Daí, a partir da percepção desse movimento de mulheres, eu tive a ideia de criar uma rede entre a gente para que a gente pudesse trocar procedimentos, conversar, entender as nossas pesquisas e se alimentar dos nossos caminhos, das nossas trajetórias. Então eu fundei a rede Uarmi Sankofa Aini. Uarmi, em Quechua e Aymara,
significa mulher. Sankofa é o nome de um adinkra, que pode ser traduzido como volte e pegue, ou como voltar ao passado para ressignificar o presente e construir um futuro. Esse adinkra ele é representado pela imagem de um pássaro que está olhando para trás e pega um ovo com seu bico. Esse ovo representa que esse pássaro, enquanto voa para frente, olha para trás, para o seu passado, para ressignificar o seu futuro. Adinkras são um conjunto de ideogramas que serviam para estampar tecidos, objetos e surgiram lá com o povo Akan, na região de Gana e Costa do Marfim, na África Ocidental. Aini, em Quechua e Aymara, significa reciprocidade, troca. Então, o Armi Sankofa Aini significa mulheres que, juntas, olham para os seus passados para ressignificar o presente e criar novas possibilidades para o futuro. Uma geração de mulheres negras, indígenas, que estão performando as suas ancestralidades, que estão olhando para os seus passados para ressignificar o futuro e estão se negando a continuar sendo a base da pirâmide social dos seus países. Com esse projeto dessa rede, o Armi Sankofa Aini, eu propus um projeto de ocupação de um dos apartamentos do Polo Cultural da Vila Itororó, em São Paulo. A Vila Itororó é uma vila onde existiam pessoas, moradores que moravam e que foram violentamente retirados dos seus locais e que hoje é um centro cultural municipal. Para que você tenha mais informações sobre a ocupação dos apartamentos e sobre a história da Vila Itororó, eu vou deixar uns links na descrição desse vídeo. As artistas que compõem a rede Armi Sankofa Aini comigo, por enquanto, são Alejandra Del Carpio, La Paz, Jéssica Esther Moreno, Cidade do México, Janaína Gomes, de Pernambuco, Jordana Dolores, de Goiás, Egla Monteiro, de São Paulo, Thaís Dias, de São Caetano do Sul, Maribel Ciodaro Pérez, de Bogotá, Mônica Santana, da Bahia, Paula Baeza Pailamila, de Santiago do Chile, Tina Melo, da Bahia. E desde 2020, nós ocupamos um apartamento na Vila Itororó e desde então eu venho buscando recursos para realizar um fórum internacional entre essas mulheres, para que elas possam trocar seus procedimentos e conhecer o trabalho efetivamente uma das outras na prática. Traços meus, lindos seus, lindos traços que eu compreendo. Esses traços são os nós de traçar. Das várias ações que eu realizei dentro da ocupação da residência na Vila Itororó, a mais significativa foi o intercâmbio que eu fiz com a artista boliviana Alejandra Del Carpio. A Alejandra passou 9 meses no Brasil e juntas a gente criou um espetáculo performático sobre as nossas ancestralidades e também realizamos uma bienal de performance. Alejandra Del Carpio é artista da cena, da performance, do teatro. Ela vive em La Paz e ela é idealizadora e gestora da Calha Bienal de Performance, que já realizou 4 edições, sendo que a última edição foi no Brasil, dentro da residência da Vila Itororó. Dentro de suas obras, de suas performances, Alejandra investiga a sua ancestralidade aimara e também a sua negritude, e a história da negritude da sua família, que foi silenciada e apagada. Um elemento recorrente nas performances de Alejandra é o uso de fios de lã. Esses fios são muito característicos da tradição boliviana e a partir do uso desses fios, ela retoma a ideia de ancestralidade, usa esse elemento como um elemento ancestral. Juntas, a gente criou o espetáculo performático Identidade Ancestral, que segredos guardam nossos reflexos. Nós cruzamos as histórias de colonização do Brasil e da Bolívia, investigamos as histórias de migração dos nossos avós e avós, negros e indígenas, e a partir desse levantamento de material histórico, biográfico, a gente friccionou esse material e criou esse espetáculo performático, que se apresentou no Festival Quinotes Nudos Nós, na Argentina, e depois fez uma pequena temporada na Vila Itororó. Tão distantes e tão próximas.
negras, indígenas. Os reflexos de um país para o outro, de um corpo para o outro, de uma história para a outra. Perceber na outra a própria cor, o cabelo, as curvas, as mesmas dores, histórias apagadas, silenciadas. Duas corpas que contam as histórias de dois países colonizados, na busca por ressignificar uma ancestralidade invisibilizada. E juntas nós fizemos a 4ª edição da Calha Bienal de Performances, que teve o tema Território, Memória Ancestral e que teve a presença de 27 artistas. A Bienal Calha de Performances, ela tem o objetivo de acontecer na rua, com esse desejo de tirar as obras de arte de dentro das galerias, dos museus, dos teatros e levar diretamente para a população. E ela aconteceu no entorno da Vila Itororó, com 26 performances que ocuparam as ruas do entorno e também o centro de São Paulo. Então foram realizadas performances na Praça da Sé, na Praça da Liberdade e até na Avenida Paulista. Esse tema, Território, Memória Ancestral, queria investigar, além das memórias ancestrais das pessoas performers que estavam participando, mas também dos territórios. Então fizemos performance sobre o Cemitério dos Aflitos, sobre o Chaguinhas na Liberdade, sobre a história da Vila Itororó e outras histórias dos territórios por onde a gente passou. Outra artista da rede Warmi Sankofaine, que também investiga sua ancestralidade indígena, é a artista chilena Paula Baeza Pailamila. A Paula se identifica como Mapuche e desde 2011 ela faz criações em performances a partir da sua identidade Mapuche, denunciando as violências que a população Mapuche sofre até hoje em dia, questionando a si mesma e o seu contexto em nível histórico, político e social. Bueno, el tiempo que te dan. No es tan engorroso, sino que uno tiene que seguir el procedimiento. Solicitas la cita y tal día vas a solicitar permiso, pero no, en realidad. Paula faz parte da nova geração de jovens artistas que elevam a experiência de ser Mapuche e cujo trabalho é mostrado tanto no Chile como internacionalmente. Com foco na performance, o seu trabalho se caracteriza por práticas relacionais e ações coletivas que investigam o corpo político, social e histórico. Em particular, enfoca a autodeterminação dos mapuches na sociedade chilena como um gesto político e aborda como os espaços públicos urbanos são ocupados pelos corpos das mulheres indígenas. As suas obras abordam a condição de invisibilidade no contexto diaspórico em que mulheres mapuches vivem, deslocadas de seus territórios de origem. As condições da diáspora, migração, estereótipos e normas de gênero são temas recorrentes no seu trabalho. Essas são as palavras da artista sobre a performance que a gente vai ver agora, que pode ser traduzida como Nossa língua está viva. Ela está escrita em Mapundungu, que é a língua do povo Mapuche, e que significa a língua da terra. Na obra, vemos o rosto da artista alinhado em 4 repetições, em 4 momentos. Os vários momentos consistem em uma face sendo ativada por vez. A ativação ocorre estendendo a língua ao mesmo tempo em que ouvimos uma voz falando em Mapundungu. Ao fundo, ouve-se o uivo do vento. A obra fala sobre a recuperação de uma identidade mapuche e sobre as consequências do violento racismo que os mapuches sofrem até hoje. Soy Kumé Wirintukuwain. Wirintukun Manyakilpe, Kichutain Nucham, Katain Sungu. Com base na linguagem, a obra discute esses temas por meio de um ato repetitivo de colocar a língua para fora. Ao colocar a língua para fora, uma parte importante do corpo é exposta, que se torna visível com toda a sua força.
A língua é um músculo que testemunha, fala e grita. A língua possibilita a linguagem e a comunicação. Essa obra da Paula fala sobre pertencimento, fala sobre a importância da linguagem e defende que a língua mapuche está viva, como uma maneira de resistir. Ela fala também sobre essa dificuldade de crescer indígena fora do seu território, de como é ser uma indígena urbana e de como a língua, sendo apagada, é um apagamento e um silenciamento da cultura mapuche também. A descolonização começa em sua própria casa. Essa é uma citação da ativista, socióloga, antropóloga, militante Silvia Rivera Cusicanqui, boliviana. A Silvia nos ensina, com essa citação, que devemos começar a descolonização olhando para a nossa família, olhando para o lugar da onde a gente veio, olhando para quem nos formou e da onde vieram nossos ancestrais. Só assim a gente vai conseguir romper com esse lugar subalternizado onde são colocadas mulheres negras e indígenas. No seu artigo, Um Mundo X é Possível, a Silvia nos ensina que nos compreender como mulheres negras, indígenas, compreender a nossa ancestralidade, olhar a nossa história é o primeiro passo para que a gente consiga transformar a nossa condição de mulheres subalternizadas. Ela nos ensina que devemos olhar para o passado, que é a única coisa que podemos ver, porque o futuro é um fardo que a gente carrega nas nossas costas sem conseguir enxergar. Silvia, assim como outros pensadores e pensadoras indígenas, assim como Ailton Krenak, traz a dimensão do passado para ressignificar, para compreender o presente. A Silvia propõe que o Sul global e toda a sua diversidade e complexidade devem ser consideradas na construção de um novo mundo, a partir de epistemologias que nunca deixaram de existir, mas que têm sido sistematicamente apagadas e silenciadas. A Silvia defende que não é possível um movimento de descolonização na teoria, no discurso, que não vá para a prática. E é justamente isso que essas mulheres, que eu, estamos fazendo nas nossas obras de arte. Um movimento de se reconhecer, de construir suas identidades e de contribuir assim com essa reformulação, com essa reconstrução e fortalecimento das epistemologias negras e indígenas no mundo. Compreende-se a performance negra como uma ação estética, criativa, que visa provocar transformações culturais e sociais, tendo no corpo o seu campo simbólico e estratégico. Mônica Santana. A próxima mulher a ser apresentada é a Jéssica Esther Moreno. Jéssica é afro-mexicana, artista da performance, do teatro e da música. Ela é integrante de um grupo musical chamado Corroncha Som, que é um grupo formado por 4 mulheres. O grupo tem como temática as questões das mulheres e também das violências sofridas pelos povos colonizados. Puede que nunca antes nos vimos, pero un grito de noche en tus cantos oímos. Solo el instante de vivir y de rabia tus uñas teñir. Territorio negro ancestral, sabana de justicia y dignidad. Campo de sufrimiento por exigir... O grupo celebra as raízes indígenas e a pluralidade cultural da América Latina, tocando uma sonoridade rítmica de ritmos tradicionais latino-americanos, principalmente a cúmbia. Juntas, essas mulheres estão reinventando na música uma fusão da cúmbia, do som jarocho com um pouco de rap e funk brasileiro, que elas chamam de Cumbia Fem Power. Em suas performances, a Jéssica busca afirmar a sua identidade afro-mexicana e reivindica também a sua identidade cimarrona, que aqui no Brasil conhecemos como quilombola. Ela deseja, em suas obras, mostrar para o mundo que as populações negras existem no México e que as pessoas descendentes da escravidão no México e em vários lugares de Abya Yala carregam em seus corpos feridas ancestrais. Em sua performance Mala Raça, ou Raça Ruim, como dizemos aqui em português,
denuncia a violência que sofre todos os dias por ser uma mulher negra, indígena e periférica. E anuncia que carregar sua ancestralidade é uma arma de resistência. Que se autodeclarar negra e indígena é uma ferramenta de conquista da liberdade, em resposta à dívida histórica da colonização. Ela defende que o seu trabalho rompe o cerco e realiza uma ação de rebelião e de neocimarronaje. Podemos entender neocimarronaje como um novo ato de criação de novos quilombos, como se fôssemos novos quilombolas criando lugares de força e de resistência. Amarme así tal cual como nací, honrando siempre a todas las mujeres que me dieron esa raíz. A próxima artista que eu vou apresentar para vocês se chama Tina Mello. A Tina nasceu no Recôncavo Baiano, ela é filha de costureira, neta de bonequeira, ela é artista visual, EQUED, diretora de arte, pesquisadora e performer. As pesquisas e obras artísticas da Tina transitam entre performance, videoarte, instalação e arte urbana. Suas obras discutem questões de raça e de gênero na diáspora africana, bem como as implicações disso para a formação da população e da sociedade brasileira. Em suas obras, Tina parte da sua memória, do seu corpo, das suas histórias, para refletir sobre a história do país. A Tina defende que o corpo negro em cena já carrega sentidos, já é história, com suas marcas, com suas cicatrizes, com suas cores. Segundo ela, a performance negra parte de narrativas de vida para construir novas narrativas. Em suas obras, ela busca fabular os episódios de racismo, de machismo que sofreu, anunciando a resistência. Nesse sentido, as fabulações são como pontes para agenciar existências e criações e também para fortalecer a resistência negra. Tina investiga as afrofabulações e as narrativas de imagem como possibilidades de criação de narrativas femininas negras. Essas narrativas afirmam potências e recriam resistências para além da dor. A Tina, nas suas pesquisas, ressalta a importância de nos reconhecermos colonizadas, para que a gente possa investir na descolonização e construir uma nova narrativa de si. Afoju, uma palavra em Yorubá que quer dizer olho quebrado, cega, e é o nome dessa foto-performance que vamos mostrar agora, que Tina produziu em 2019. Nessas imagens, a artista tem as suas próprias tranças cobrindo seus olhos e se ramificando em outras tranças que se conectam aos galhos de uma grande árvore, como polvos, raízes aéreas. Nesse trabalho, a Tina se refere a 2 momentos distintos de sua trajetória, nesse ato de cegar-se com o próprio cabelo. Um é o fato de que ela cresceu em Cachoeira, mergulhada em uma intensa cultura, e ela não percebia essa cultura devido à colonização mental a que somos submetidas, todas nós. Ela foi educada para esquecer isso e valorizar as culturas estrangeiras. Por outro lado, os olhos fechados nessa performance também remetem a um mergulho em si, a um reconectar-se com o corpo como local de inscrição ancestral. Com essa sequência de foto-performance, a Tina denuncia o silenciamento e a invisibilização da sua cultura e anuncia a importância da reconexão com a nossa ancestralidade para que a gente construa novas narrativas que não mais as narrativas de dor. Uma cena negra explode nos palcos e galerias, trazendo para o contexto da arte questões que figuram no centro das pautas dos movimentos sociais e lutas identitárias do presente. Não mais sobre a elaboração de um autor ou encenador, outro, mas construído pelas artistas numa dupla articulação daquilo que é íntimo colocado a público. Um íntimo ou subjetivo que não é isolado, mas que produz sentido por apresentar questões de toda uma coletividade. Há uma convergência nas estratégias adotadas pelas artistas, por vezes nas temáticas abordadas,
bem como na transformação e operações sobre o corpo como modo de afetação do público. Compreende-se a performance negra como uma ação estética, criativa, que visa provocar transformações culturais e sociais, tendo no corpo seu campo simbólico e estratégico. O meu encontro com essas mulheres artistas, segundo Goli Guerreiro, faz parte da terceira diáspora. A violenta colonização nos espalhou pelos continentes e agora a tecnologia nos aproximou e continua nos aproximando. Esse meu ato de convocar essas mulheres para formar essa rede tem a intenção de formar um rizoma negra indígena em Abya-Yala, uma revolução afropindorâmica centrada. Sonhando juntas em quilombo, em aldeia, fazendo as nossas neocimarronarrens. O nosso material mais precioso para a construção das nossas identidades é o autobiográfico, são nossas experiências. Reelaborando experiências e lidando com as nossas memórias como material objetivo, lidando com as nossas marcas e cicatrizes como material para a construção de um novo devir. Transcendemos nossas existências individuais e reconstruímos criticamente as narrativas sociais que as formam. Aqui entendemos a arte e a escrita de si como elaboração. Compreender a negação que me foi, que é imposta, é o primeiro passo para reinventar a minha história, para construir novas narrativas sobre mim e sobre meu país. Olhar para dentro e me ver tão colonizada me gera muita dor, mas é uma ação necessária e urgente. É um caminho que eu seguirei percorrendo e que eu vou convidar outras pessoas para percorrer junto comigo também. O meu corpo e a minha arte estão engajados com esse movimento de descolonização. E para acabar esse nosso encontro, essa nossa videoaula, agora eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho como performer. Meu nome é Camila Andrade, além de performer eu sou atriz, diretora, produtora, professora de teatro e iluminadora e mãe do João. Em São Paulo eu fundei 3 coletivos de teatro, o Coletivo Kizumba, o Coletivo Cênico Joanas Incendeiam e o Coletivo Sementes. E sou integrante do Impulso Coletivo. Com esses coletivos eu já fui contemplada com vários editais e como iluminadora eu fui 2 vezes indicada a prêmios. Como performer eu comecei a pesquisa em 2019 com esse projeto Êxodo Odoxê e criei diversas performances e fui convidada para um congresso na Argentina, para uma Bienal em La Paz e agora eu vou apresentar uma videoperformance que eu criei em 2020 ainda quando estávamos em isolamento social por conta da Covid-19. A videoperformance Sem Açúcar é desdobramento dos meus estudos sobre a colonização e a escravidão no Brasil. Nela proponho, numa imagem reversa, a ideia de um monte de açúcar saindo de cima do meu rosto, num gesto de libertação da opressão e da violência que os meus antepassados e antepassadas sofreram sendo escravizadas e escravizados nos canaviais pelo colonizador homem branco europeu. E termino a performance sendo abençoada pela chuva, que caiu assim que eu comecei a gravar e que lavou o meu corpo sujo desse açúcar. Eu me lavo com essa chuva, num gesto de cura, pedindo que ela leve embora os vestígios da colonização que insistem em oprimir corpos negros e indígenas originários e os seus e as suas descendentes.